Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem a alegria de ter conosco dois visitantes, a Mary Lopes, que vai fazer para a gente o tema, trazer esse estudo, insistir, perseverar, quanto é importante, né, essas duas coisas na nossa vida, para a gente alcançar os nossos objetivos. E nós vamos fazer a prece inicial daqui a pouco, a nossa companheira Alice vai fazer, mas antes do livro Mestres de Amor, Gustavo, porque ele veio até aqui, vai ter que trabalhar também aqui, vai fazer a leitura para a gente inicial, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Livro de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mestre de Amor. Opiniões. Respeita a opinião dos amigos e examina judiciosamente o que eles falam. No entanto, não te detenhas nas opiniões alheias, partidas dos julgamentos convencionais da multidão. O respeito humano e a hipocrisia lhes dão vigor e força, que, todavia, não te podem atingir. Por ajudar a todos, indiscriminadamente, chamar-te-ão de tolo. Por confiar em Deus, desassombradamente, considerar-te-ão ingênuo. Por amar muito e com abnegação, nomear-te-ão como fraco. Cultivando a misericórdia em nome do céu, apontar-te-ão como imbecil. Exercitando a previdência em favor de ti mesmo e dos outros, identificar-te-ão por velhaco. Ensinando a verdade e vivendo-a, repelir-te-ão como fanático. Serve e persevera, mesmo que a multidão escarneça-se em volta do seu trabalho. Sorri e passa, embora identificando a zombaria em derredor. Não deixarás de ser prudente, porque te ignorem o equilíbrio. Não serás menos sábio se não te constatarem a lucidez. Embora essas vozes não te considerem o culto à família, o respeito às leis e a submissão a Deus, com o amor ao próximo, examina-lhes as instruções verbais. São elas que discursam e escrevem sobre direito e dever, justiça, trabalho, moral e fé, cultura e ciência. Os seus líderes envergarão fardos reluzentes e traçam normas de conduta para épocas demoradas, imortalizando os nomes em letras de forma. O culto, porém, a vaidade, não lhes permitem praticar o que ensinam. O excesso de palavras com que adornam as linhas essenciais mata o espírito e desacredita, no íntimo deles, a legitimidade do que assevera. Continua confiante. As opiniões são ornamentos dispensáveis. Só a ação reta, incessantemente praticada, ensinar-te-á como proveito as lições dos deveres perante o Pai Celestial. Não te canses com eles, nem os hostilizes. Nem irritação, nem desalento, todos os servidores fiéis do bem, sem razão de ser, foram vítimas do desdém, do sarcasmo e do reposte nas opiniões do povo. Gostou de mim? Aqueles que se sentirem confortáveis, fechem os olhos e vamos sentir uma luz muito intensa vindo
do alto, nos envolvendo, serenando os nossos sentimentos, nos preparando para o banquete da manhã de hoje, para os ensinamentos, os esclarecimentos, agradecendo a dedicação, o tempo que a nossa querida Marilei teve para vir trazer para nós as lições do Mestre, daqueles que lá do outro lado, né, do plano espiritual, que vieram através de livros esclarecer, para que nós possamos ter mais entendimento dos dois planos da vida. Abramos a nossa mente e os nossos corações, agradecidos e preparados para receber as maravilhas que foram preparadas para nós para essa manhã. Além das bênçãos daqueles trabalhadores incansáveis do nosso centro espírita, que vem aqui, que nos acolhe, que nos aconchega. Serenemos, para que possamos estarmos prontos, preparados, atentos para receber tudo que foi, que será nos trazido. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, Maria e a espiritualidade dessa casa, que com tanto amor nos acolhe. Que assim seja. Bom dia a todos. Nossa, a casa encheu. Eu entrei aqui, senti doce. Bom dia a todos. Desculpa. Um prazer, sempre um prazer poder estar aqui. Eu sempre agradeço, gente, o carinho que vocês têm por mim. Muito obrigada. Eu chego aqui realmente me sinto mais que em casa, porque vocês me dão tanta atenção. Muito obrigada. E a gente pede sempre que a espiritualidade amiga, né? E que Jesus esteja aqui conosco, nos inspirando, para que todos nós possamos ser tocados, né? Por esses ensinos da doutrina espírita. E hoje a gente começa a falar de Thomas Edison. Thomas Edison, ele nasce em 1847, antes ainda do advento da doutrina espírita, né? Então, em 1847 ele nasce e ele desencarna em 1931. 84 anos de uma vida, né, que nós sabemos que foi bem produtiva. Mas Thomas Edison, em criança, quando ele vai para a escola, ele morava numa cidadezinha pequena aqui nos Estados Unidos, numa cidadezinha pequena, onde ele vai para a escola, uma escolinha pequena. Não está ouvindo? Está ruim? Está ouvindo? Tá bom? E aí ele vai naquela escolinha pequena e o professor não gosta dele. O professor fica ali realmente, né, incomodado com aquele menino e diz: esse menino não dá, como assim? Acho que está tendo uma... Ela está mudando lá. Está melhor? Está melhor? Deu uma melhoria. Tá, agora eu não falo ainda. Melhorou então. Então você vai mudando aí, tá bom. Então, ele naquela escolinha, o professor diz: mas que menino mais difícil, não quero esse menino aqui. E ele começa a reclamar tanto que chama os pais de Thomas Edison na escola para reclamar, para dizer que não está dando para ter aquele menino na escola. E a mãe de Thomas Edison, então, que era uma professora, decide ensiná-lo em casa. Então, ele começa a estudar em casa. Ele só vai na escola na vida dele por alguns meses, quando começa a infância. E começa, então, a mãe ensiná-lo. Além disso, aos 12 anos de idade, Thomas Edison, ele
tem um problema, uma doença, onde atinge a audição dele. Então, ele não ouve de um ouvido e o outro ele tinha grandes dificuldades. Então, era quase surdo. E essa é a pessoa que a gente vai, né, que é conhecido pela humanidade inteira como um dos maiores inventores da humanidade. Pensa nisso, né? Ele fundou a GE, né, a General Electric Company, que no fundamento se chamava, né, na fundação lá da GE, que nós temos até hoje, né, com tantos eletrodomésticos, uma companhia tão famosa, né, chamava no começo Edison General Electric Company, para a gente ver a importância dele, né? Essa criança que começou com essas dificuldades, hoje, se a gente pensar numa criança, e graças a Deus a gente está realmente melhorando, né, evoluindo cada vez mais, para compreendermos, não, mesmo uma deficiência a gente pode se superar, né? Mas imagina naquela época, nos anos de 1800, uma criança, então, com deficiência auditiva, onde vai para a escola e o professor diz que essa criança não vai desenvolver, e ser quem foi, né? Edison recebeu 1.093 patentes só aqui nos Estados Unidos. O que quer dizer quando você faz uma invenção, quando você inventa alguma coisa, você vai lá, né, e pede um registro, um título de registro dessa invenção. E ele, então, 1.093 patentes ao longo da vida aqui nos Estados Unidos e tem outros em outros lugares. Imagina o que é isso, né, para essa criança que começou assim. Thomas Edison, e a gente vai falar, ele tem várias invenções, não dá para trazer tudo que ele fez aqui, mas se vocês quiserem procurar, vocês vão ver a quantidade de invenções que, né, faz a diferença, muita diferença para a nossa vida hoje. Mas a gente conhece Thomas Edison pela invenção da lâmpada, né? Thomas Edison não inventou a lâmpada. Olha que interessante. Ele não inventou a lâmpada. A lâmpada, na época de Thomas Edison, já existia, mas era uma lâmpada ainda muito cara e que queimava muito rápido. Então, o que Thomas Edison inventa é a lâmpada incandescente. Essa é uma invenção dele, uma patente dele, e essa que ele é tão conhecido, né? Imagina a gente ter, né, hoje as lâmpadas tão diferentes, mas Thomas Edison começa com esse trabalho. E aí a gente pode falar, mas por que a gente está falando de Thomas Edison, né? Porque o texto que nós vamos falar hoje, do livro que nós vamos falar hoje, Insistir e Perseverar, é um texto de Joana de Ângeles, onde ela começa falando sobre Thomas Edison. E ela fala, conta-se que Edison, o eminente pesquisador, considerado um dos mais fecundos inventores da humanidade, após 2 anos de experiência mal lograda, ouviu atenciosamente de um dos seus auxiliares ali, né, uma foto de Thomas Edison. Então, ali, Thomas Edison está ali fazendo 2 anos, tentando inventar a lâmpada, e o seu assistente chega para ele e diz assim, nossa, vamos desistir desse intento, já tem 2 anos que a gente está tentando. Eles já tinham tentado 700 vezes para que a lâmpada funcionasse. 700 vezes. Como assim? E aí o auxiliar diz, vamos desistir disso, não dá mais para a gente continuar. Onde Thomas Edison diz, não nos é lícito abandonar a tarefa neste momento, quando já sabemos que 700 testes não devem mais ser experimentados. Imagina, né? Falar de... Por isso Joana de Ângeles começa com ele. Imagina, 700 vezes. Quem tenta alguma coisa 700 vezes e fala, não, se a gente viu que 700 não funcionou, vamos tentar mais. Parece até que a história vai dizer assim para a gente, então na 701ª ele conseguiu, né? Não, gente. Thomas Edison tentou, isso está nos registros do próprio Thomas Edison, ele tentou 2.774 vezes. Com 700 vezes o assistente já estava reclamando. Olha a persistência dele, né? De fazer isso. E aí, Joana de Ângeles diz, e insistindo um pouco mais, em outubro de 1879, ofereceu ao mundo o milagre do fio incandescente, numa lâmpada onde fora produzido vácuo e que abriu novas perspectivas para a proliferação e amplitude da claridade artificial na Terra. Então, a gente vai vendo, né, quem de nós, quais são as pessoas, né, que teriam essa insistência, né, essa perseverança. E é sobre isso, né, isso que Joana de Ângeles nos convida a fazer, essa análise nossa, né, de será que eu estou insistindo? Será que eu estou perseverando?
E é nesse livro que ela traz essa mensagem. No capítulo 37 do livro Lampadário Espírita, com Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, então nós vamos estar falando dessa mensagem. Nesse livro, Joana de Ângeles, além dela ter a mensagem, ela nos pede para irmos no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo para lermos um pouco mais. Então, nós vamos estar trazendo também essa parte do Livro dos Espíritos, que ela pede, que é a parte terceira, o capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que fala da lei de trabalho, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. A gente também vai trazer um pouquinho disso para a gente ver do que Joana de Ângeles está falando, né? E qual é o significado dessa palavra, dessas duas palavras? Insistir quer dizer repetir, dar excesso de atenção a certo assunto. Então, sempre quando nós repetimos o que precisamos fazer, damos atenção, é esse insistir. Perseverar, que é quase a mesma coisa, é possuir perseverança, persistência de quem não desiste. Insistir, obstinar, continuar. É continuar. Nós começamos um trabalho e às vezes desistimos, não é isso? E Joana de Ângeles vai nos dizer, é mais fácil, porque é mais cômodo deixar a meio os empreendimentos, quando o êxito não irrompe de imediato nas tentativas e experimentos. Muitas conquistas que hoje nos parecem simples exigiram anos e anos de sacrifício e perseverança dos seus engenhosos artífices, dos seus inventores. Então Joana está dizendo assim, é mais fácil, a gente desistir. E aqui eu quero colocar um minutinho para a gente, cada um pensar para si mesmo. Por que eu desisti? Que eu comecei a desistir? Quantas coisas que nós começamos e desistimos ao longo da nossa vida? Uma das coisas que a gente vê muito é academia. Muitas pessoas começam na academia e falam, agora eu vou conseguir, eu sei que eu preciso disso para a minha saúde. E para, E continua lá pagando a mensalidade e não vai. Um estudo, a própria doutrina, Não, eu vou começar a participar desse estudo, agora eu vou. E aí, gente, por uma semana, aí na segunda semana já não vai, na terceira, e daqui a pouco a gente não está indo. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, E eu fico vendo, aqui nos Estados Unidos, as crianças aprendendo, A gente vai vendo as crianças cada vez mais, tendo, várias atividades que eles podem fazer, O sistema aqui de educação é muito interessante, porque as crianças podem escolher, diversas atividades que podem participar. Às vezes é só uma CISA, só meses você vai, e aí é esporte, arte, quantas coisas que tem que criança pode participar aqui. E eu lembro falando isso para os meus filhos, vocês podem escolher o que vocês vão participar, Incentivava a participar de atividades extras, mas vocês têm que chegar até o final. Se são 3 meses daquela atividade, 1 ano daquela atividade, vocês vão fazer até o final. Você pode até não gostar, mas você vai chegar até o final e depois você pode falar, não, agora eu não quero mais. Porque é importante isso. E será que nós fazemos isso conosco mesmo? Começo uma classe, será que eu dou continuidade nisso? Será que eu vou fazer essa insistência? E é isso que Joana está dizendo, porque muitas coisas são difíceis, gente. Claro que é difícil. Pensa, a gente começa a vir na casa espírita, estamos adorando, tá calor, a gente fala, peraí que eu vou lá, Hoje mesmo a gente teve tá tendo uma hora extra, Ah, que ótimo, vou lá, vou bem animado. Mas aí, quando neva? E quando... não, Agora já tá frio, como que eu vou lá? Ou então tá calor demais, eu quero aproveitar meu dia do lado de fora. Quantas vezes nós não fazemos isso? Então é isso que eu tô falando, é mais fácil porque é mais cômodo, Agora nós precisamos fazer esse esforço que é o necessário. E aí nós vamos entrar agora a parte que nós falamos do Livro dos Espíritos, que Joana de Ângeles pede para olharmos. Então, na pergunta 674, Kardec pergunta aos espíritos, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Então, trabalhar é uma lei da natureza? E esse terceiro capítulo, essa terceira parte do Livro dos Espíritos vai falar dessas leis naturais, das leis divinas. É uma lei da natureza? É uma lei de Deus trabalhar? E os espíritos vão dizer, o trabalho é lei da natureza,
Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, nós precisamos trabalhar, e quanto mais nós trabalharmos, mais nós vamos desenvolver as coisas e mais nós vamos querer ter essas coisas. Por exemplo, um telefone. O telefone, né? Qual foi o novo telefone? Todo mundo sabe, né? Nós estamos e a gente fala do iPhone, né? E as outras companhias vão seguindo também e lançando os telefones bem parecidos. Mas vamos ver pessoas, e a gente até fala, mas para que isso, né? Tem gente que fala, o iPhone vai ser lançado amanhã, um novo. A pessoa entra na fila. Aí você vê na televisão que é o pessoal da fila. Mas como assim que a pessoa vai ficar na fila? Não pode esperar. Mas a pessoa quer fazer parte disso, né? Ela quer estar ali, tem uma cultura. Vou tirar uma foto, vou colocar aquilo ali para dizer que eu sou o primeiro a conseguir ou estava na fila no primeiro dia. E é isso que ele está falando. Quanto mais nós vamos fazendo esse movimento, mais a gente vai vendo que isso vai auxiliando a gente, né? Tem pessoas, e não está errado, né, gente? Não tem pessoas que falam, eu não quero um smartphone. Eu não quero usar, porque eu não quero participar disso. Só que, na realidade, quem não usa hoje um telefone, ela fica faltando algumas coisas mesmo, porque hoje você pode colocar o banco no seu telefone, tem coisas de saúde no telefone, tem gente que vai checar ali taxas de saúde no próprio telefone. Então você pode falar, eu não preciso disso, né? Eu vou fazer isso. Você tem calculadora no telefone, você tem tudo no telefone, você tem ali para traduzir as coisas no telefone. Você vai falar, não, eu vou pegar meu livro, eu vou fazer isso, mas você vai pegar tantas coisas diferentes, onde está tudo ali, é um computador, é uma máquina que está ali hoje, o telefone, cada vez modernizando. E é isso que a espiritualidade está dizendo. Por isso constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. O que não era necessidade antes, agora passa a ser uma necessidade. Porque como todo mundo está usando, vai desenvolvendo a nossa inteligência, vai facilitando as nossas vidas. E aí nós queremos usar mais e mais. Isso a gente fala de tudo, né, gente? Os carros, tudo que a gente vai tendo, né? Aí a gente, às vezes, tem resistência a um ou outro equipamento, mas a ideia é, imagina, nossos netos, quando a gente não estiver aqui, nossos bisnetos, o que eles vão ter que não vão nem imaginar que a gente não usava. Aí já não vai nem ser mais opcional usar ou não. Já faz parte da vida. E isso faz parte da nossa evolução, da evolução do planeta. E na 675, Kardec pergunta, por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Então, a gente só trabalha para coisas quando a gente recebe uma remuneração, coisas materiais? E os espíritos respondem, não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, nós tínhamos uma ideia antes que trabalhar era tudo que você ganhasse dinheiro, né? Que não era uma coisa assim, trabalhar. Por exemplo, uma dona de casa, eu cresci com a minha mãe dizendo, eu queria tanto ter trabalhado para fora. Para ela isso seria uma grande realização, mas ela teve 5 filhos e está ali tendo que cuidar desses 5 filhos. Gente, já pensou o que é cuidar de 5 filhos 24 horas todos os dias? Por isso que ela queria trabalhar. Não é? E ela se sentia frustrada, né? E até hoje ela chega a falar, ela se sente um pouco frustrada de não ter feito isso. Eu lembro que quando eu era adolescente eu aprendi datilografia, porque a minha mãe, isso foi uma coisa que me ajudou muito, mas naquelas máquinas ainda, a gente não tinha, né, um computador ainda. Datilografia, porque era um sonho da minha mãe, porque ela queria ser secretária no escritório. Olha que interessante, quando ela era mais nova. E na época dela já não tinha mais isso. A mulher casava e ficava tomando conta dos filhos. E ela achava que não era trabalho. Pensa, só depois que eu casei, que tive filho, só tenho 2, né? Imagina, comparado a 5, que eu reparei. Nossa, minha mãe trabalhava muito mais que meu pai. Meu pai era contador, ia para o escritório e voltava, falava, estou exausta. E estava ali, e sentava ao sofá, soltava, e assistia televisão. E aí, ela ia lá, né? Não era assim que era feito? Hoje isso está mudando, né, gente? Leva ali o cafezinho, a água, né? E chama ele de Benzinho. Benzinho, você quer mais o quê? Não tinha que ser o contrário, né? Por quê? Mas hoje, gente, os homens já estão fazendo melhor, né? Bem melhor. Meu marido já não faz mais assim. E às vezes minha mãe está na nossa casa e ela diz, seu marido chegou do trabalho, você não vai preparar o banho dele? Ô mãe, eu cheguei da onde?
Então, ela tem, né, a mentalidade da pessoa. Gente, toda ocupação útil trabalho, né? Então, ela estava ali trabalhando, cuidando dos filhos, né? Não tinha mais, não tinha nossa modernidade, né? Sem máquina, lava, cozinha, almoço e janta, né? Porque aquele monte de gente tinha que fazer almoço e janta. Tudo aquilo é trabalho, é útil. Então, no final do dia, os dois estavam cansados, né? Mas a gente cobra, tem uma cobrança. Novamente, graças a Deus está mudando. Mas então, tudo que eu faço, o que eu faço que é útil? E aí, outro dia, a gente estava comentando isso no estudo que a gente participava, e alguém disse assim, mas o que é útil, então? Como que eu vou saber que o que eu estou fazendo é um trabalho, que é útil? Tudo que beneficia alguém é útil. Se o que eu estou fazendo prejudica alguém, pode ser remunerado ou não remunerado, não é útil. Né? Se alguém saiu prejudicado com aquilo que você está fazendo, mas eu estava ganhando dinheiro, não é útil. A gente vai ter que mudar isso. Nós não podemos prejudicar alguém. Então, tudo, né? Estou trabalhando na casa espírita e sei que aqui está precisando de trabalhadores, né? Sempre precisando das casas espíritas. Pergunte, né? O que eu posso fazer aqui? Qual é o trabalho? Porque é um trabalho. Né? Nós estamos trabalhando. E aí eu vou colocar a questão 676 só um pedacinho, peço que a gente vá lá para depois ler mais sobre esse capítulo, onde os espíritos dizem, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Nós não nos desenvolveríamos. Né? Tudo que a gente faz, seja onde for, a gente está se desenvolvendo. Então, que a gente consiga fazer isso. Quantas vezes as pessoas se aposentam e dizem, agora só tenho que descansar, é só descansar, porque agora já fiz tudo que eu tinha que fazer e vou desencarnar assim, pronto. Não, gente, a gente trabalha até o último dia. Um grande exemplo disso, né, Divaldo aí, de cadeira de roda, vindo, né? Divaldo veio para a gente, estava aqui, está trabalhando no Brasil, você vê a pessoa ali, né, naquela, né, com a saúde que ele podia falar, agora já é hora de parar. E ele continua trabalhando. Ele é um grande exemplo para a gente dessa, né, de continuar. Imagina se a gente não fizesse as coisas, imagina se nós não tivéssemos esses inventores, essas pessoas, cada um, né, em seu trabalho, em sua área, desenvolvendo esse planeta para todos nós. E aí, Kardec pergunta, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Se nós que somos humanos temos que trabalhar o tempo todo, por que os animais não precisam? Por que os animais, né, vão, então, receber tudo assim? Né? E os espíritos respondem, tudo na natureza trabalha, como tu trabalham os animais. E hoje a ciência mais e mais prova isso, né? Que os animais, pode ser o menorzinho, o maior, tudo tem uma função. A gente vai vendo isso, até com o descontrole da gente pegar um animal para cá e para lá, mudar do seu habitat natural, o que a gente vai fazendo aí, né? A gente vê lá os crocodilos na Flórida, né? Ali invadindo. São crocodilos ou jacarés? Crocodilo, né? Porque no Brasil é que tem jacaré, né, gente? Vamos colocar isso bem claro. E aí eu trouxe o exemplo da joaninha. A joaninha, gente, ela é um grande predador natural. E isso foi sendo, né, novamente, a ciência vai descobrindo isso. Muitas pessoas, ao invés de usar, né, inseticidas para tirar, né, do jardim ali das plantas esses insetozinhos, eles põem joaninhas. Porque a joaninha, claro que aqui a gente está com essa foto ampliada, né? Mas a joaninha come vários desses bichinhos aqui por dia. E ela vai limpando, então, o jardim dessas pragas que vão dando. Para você ter uma ideia, isso é tão estudado, é tão divulgado, que as pessoas compram joaninha. Você compra a joaninha e põe no jardim. Tem alguém ali que falou assim que já comprou? Já comprou. Então, você pode entrar na Amazon e ver. Aí eu falei, deixa eu olhar quanto que está o preço, mais ou menos, da joaninha para falar para vocês. 3.000 joaninhas da Amazon. 3.000. Eu não sei como que eles contam assim. E está hoje $10. Vocês podem comprar 3.000 joaninhas, viu? E você põe ali no jardim, você solta. Eles dão uma instruçãozinha como que faz. Não, aqui eu comprei uma vez, já era joaninha mesmo, viu, gente? Já tem de larvinha. Olha, ela criava a joaninha ainda, não, eles mandaram.
Ah, que bonitinho, tá vendo, gente? E aí, a Joaninha faz esse trabalho. Então, tá tudo trabalhando. Como que a gente fala que a gente não, né? Que não tá trabalhando? Então, a espiritualidade vai dizer, tudo trabalha, gente, tudo trabalha. E a gente vai vendo cada vez mais, né? Realmente a natureza trabalhando. Nós precisamos nos movimentarmos, né? Sermos úteis. E aí, na 680, novamente, só um trechinho, onde os espíritos dizem, Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. É cada um na sua posição, né? Não adianta eu querer fazer o que o outro faz. Ah, peraí que eu vou inventar aquilo. Peraí que eu vou inventar um iPhone melhor do que o iPhone. Não, você inventa outra coisa, porque o iPhone já está inventado, né? E, claro, vai melhorando. Mas aquilo ali que já foi inventado, você não vai inventar. Mas, às vezes, você tem uma ideia que vai ser uma coisa assim que vai modificar o mundo, mas você fala, nossa, não vou fazer. Por quê? Né? Claro que não tem mais gente trabalhando. Então, seja útil aqui, né? Um senhor pegando frutas, né? Faça o que você pode, né? O que está que vai te fazer bem, o que você consegue fazer. Porque muitas vezes nós nos comparamos com o outro. E aí a gente não consegue mais fazer, porque fala, mas aquele lá faz tudo, né? Eu chego lá na casa espírita e aquele trabalhador que está na cozinha, está aqui, está fazendo palestra, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Deixa ele mesmo fazendo, porque eu não vou conseguir fazer isso. Mas por que ele está fazendo tudo? Porque ele gostaria de ajuda para outras coisas, mas aí não tem ninguém, só aquela pessoa está fazendo. E às vezes a gente confunde isso, né? Então pergunta, você precisa de ajuda? Aí a pessoa vai perguntar, onde você pode ajudar? Eu gosto da parte da cozinha, eu gosto da parte de som, eu gosto da parte de falar. E aí nós vamos vendo o que nós podemos fazer conforme a nossa capacidade, a nossa faculdade. E aí Joana de Ângeles continua. Realizações singelas e nem sempre consideradas ensejaram conquistas inapreciáveis. Para os seus primeiros resultados, os seus paladinos, que são os pioneiros, muito sofreram. Então, exatamente isso. Ela dizendo, olha, tem coisas que a gente nem reparou que aconteceu e ajudou a gente muito, né? E essas pessoas muito sofreram para que isso acontecesse, nós nem reparamos. E aí eu trago um exemplo das cartas de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, né, eu digo, é uma das obras mais lindas que a doutrina espírita tem, que é Paulo Estevão. Sempre falo, por favor, leiam quem puder, porque realmente a história de Paulo é uma história de insistência e perseverança. E Paulo, o que ele faz? Paulo, depois que se converte, ele vai estar ali indo às cidades, ele faz algumas viagens, né, para divulgar o cristianismo, aquele cristianismo nascente, aquele cristianismo que não tinha nem nome de cristianismo ainda. Então, Paulo sai a pregar a boa nova e vai passando nas cidades. E em cada cidade que ele abre, claro, é na casa da pessoa, núcleos que ele começa a fundar. E ali são criados esses núcleos cristãos. E ele vai passando, e ele vai passando. Mas depois de algum tempo, pensa você fazendo algumas viagens em algumas cidades, como que ele volta sempre ali para orientar? Chega um ponto que Paulo está em uma localização e começa a chegar recados. Olha, você vai ter que ir lá na cidade tal, porque eles estão precisando de ajuda, eles não querem orientação, naquela outra eles não sabem o que vão fazer. E Paulo começa a ver, como assim? O que eu vou fazer agora? Eu não posso estar em vários lugares, né, ao mesmo tempo. E ele precisava dar essas orientações, senão os núcleos acabariam. E ele ali faz uma oração. E a gente sabe no livro Paulo e Estevão, né, que é o Estevão que está ali inspirando a Paulo e diz, escreve para eles. Escreve que você vai orientar. Será que Paulo, quando começa a escrever aquelas cartas, ele imaginaria que essas cartas seriam cartas que nós estudaríamos até hoje? Né? Será que naquele... é um problema que ele estava tendo. Eu não posso ir nos lugares, eu vou escrever essas cartas. Essas cartas nós estudamos, né, e reestudamos, tá? Estão ali na Bíblia. Eu não acredito que naquele momento Estevão, que eu estava inspirando, de repente sabia. Essas cartas vamos juntá-las e vai servir, essas orientações vai servir, né, para gerações vindouras. Mas naquele momento ele só estava escrevendo para, né, satisfazer aquela necessidade do momento. E aí a gente traz aqui até um trechinho, né, de uma das cartas de Paulo a Coríntios, onde ele vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então a gente vê, né,
que lá na Bíblia já tem uma orientação dessa, da gente insistir, da gente perseverar, da gente não achar que o nosso trabalho é menor do que o do outro, mostrando essa nossa, né, força que nós temos quando nós somos firmes e somos constantes, quando nós insistimos e perseveramos no trabalho. Então, é esse convite que fica. E Joana de Ângelos vai falar para a gente agora, específico dentro da casa espírita mesmo, para nós espíritas. No campo da fé, o fenômeno assume as mesmas características, né? Essa não insistir, não perseverar, né? Sorrisos e entusiasmos enquanto fervilham facilidades e promessas. Então, quando a gente chega, é aquela coisa maravilhosa. Chegamos na casa espírita, as pessoas nos recebem, aquela felicidade. Agora eu quero ser trabalhador, né? E ela diz: esperanças e planos em desdobramento, quando ao primeiro chamado para o uso das possibilidades que fluem nos arraiais da Nova Grey. E a gente sempre fala, né, para ler o Joana de Ângelos, a gente precisa do dicionário, né? Então, esses arraiais aí são lugares pequenos e Grey, então, congregação. Então, quando a gente começa um núcleo pequeno, é aquela felicidade, né? Aquela congregação ali unida, naquela felicidade de que começamos o trabalho. Não é assim quando a gente começa na casa espírita, né? Aquela felicidade que tudo vai ficar bem. Parece que a gente chegou no paraíso, né? Todo mundo aqui só se abraça, ninguém discute, ninguém briga. Aí depois de um tempo com convívio, a gente vai descobrindo que somos humanos e vamos ter dificuldade, sim. Mas Joana continua dizendo: todavia, logo se nublam os horizontes da ilusão ante as tintas da realidade. Quando a gente vê como essa realidade, somente raros permanecem firmes e confiantes, enfrentando as borrascas, né? Que quer dizer os temporais, e óbices, que são os impedimentos, que muitas vezes são um sinal da segurança que logo advirá. Então, o que ela está dizendo aqui para a gente? Muitos desistem quando vem a tempestade, quando vem as crises chegando. A gente fala: não quero mais participar disso. Para que eu estou nisso? Né? Não quero. Mas ela diz: se ficasse, depois que a tempestade passa, não é isso que acontece com a tempestade? A natureza fica muito mais limpa, o ambiente fica melhor. Então ela diz: se ficassem, né? Se ficasse enfrentando, muitas vezes, que são muitas vezes o sinal da segurança que logo advirá. Eu vejo que isso aconteceu para a gente na pandemia. Na pandemia, onde a gente teve que fechar tudo, ou vai fazer online, né? O que a gente vai fazer? Muitas pessoas, né? Pelo menos lá no Caminho da Luz, em Connecticut, muitas pessoas desistiram. Muitos disseram: olha, eu não quero participar de estudos online, eu não gosto disso, eu não tenho paciência para isso, quando voltar eu volto. Ou outras pessoas me ligaram e disseram mesmo: não quero mais. Sabe, descobri que isso não é para mim, não quero fazer. Mas o grupo que ficou, as pessoas que continuaram trabalhando, e o trabalho foi intenso, ficaram muito mais unidos. Não foi assim? Então trouxe essa união, porque aí quem ficou falou: não, tem isso. Aí a gente sai mais fortalecido do trabalho, né? Quando a gente descobre que vão vir tempestades, mas vamos seguir unidos, firmes, porque o dia de sol volta, né? E nós precisamos saber disso. Agora, nesse pedacinho aqui que Joana de Ângelos fala para irmos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, o homem de bem, onde os espíritos nos dizem: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Claro, né, gente? Se a gente pensar: então, não sou um homem de bem, porque eu não estou fazendo justiça, amor e caridade na maior pureza que tem, esse é Jesus, né? Mas nós nos esforçamos para fazer esse trabalho, porque um texto, no mesmo texto, um outro pedacinho diz: estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, esse homem de bem, ele vai buscar cumprir essa lei de justiça, de amor e de caridade. Mas sabe que tem imperfeições. Nós sabemos que temos dificuldades. Nós não podemos dizer: olha como eu já sou perfeito, olha como eu já estou fazendo tudo certo, porque senão a gente não cresce mais. Então, esse trabalho é para esse desenvolvimento. Quando nós estamos com outras pessoas, é que nós vamos colocar em prática realmente quem nós somos, o que temos aprendido, né? E Joana continua dizendo: companheiros aparentemente denodados, que quer dizer ousados, esperam ainda hoje encontrar
nas fileiras espíritas em quem se encontram, o clima para o acessível triunfo pessoal, ou para sustentar a engrenagem mantenedora dos resultados agradáveis e amplos lucros nesta ou naquela atividade a que se dedicam. O que Joana de Ângeles está dizendo aqui? Que muitas pessoas chegam ao centro espírita, à casa espírita, ao espiritismo, buscando uma vantagem pessoal. Não é triste isso, pensar isso? E muitas pessoas chegam em várias religiões buscando isso. Quem que não chega porque quer estar participando de uma comunidade religiosa, porque aí eu vou ficar parecendo bonzinho, né? Nós já tivemos lá na nossa casa espírita alguém que chegou porque queria arrumar um marido. E no dia que ela chegou, ela me falou isso, sabe? Ela foi super honesta. Ela falou, vim aqui porque estava pensando, né? O pensamento dela. Nossa, deve ter pessoas boas aqui, né? E essa moça me perguntava, gente, vocês não acreditam? Falando, como assim, né? Tentei explicar, não, venha, participe do estudo, você vai conhecer as pessoas. Mas não é assim. Ela perguntava um por um, e aquele lá? E aquele lá? Não, aquele lá é casado, não olha não. Aquele lá é isso. E ela não achou o marido, que eu ainda pensei, de repente ela fica e muda por que ela estava indo ali, né? Mas não, ela saiu. Ela saiu e foi para outras comunidades e sei que depois ela estava me seguindo lá no Facebook, sei que ela arrumou alguém mesmo, porque ela estava com alguém. Então era para isso. Não é? E Joana de Ângeles fala disso. E a gente não sabe. São tantas pessoas. Já pensou? Alguém chegou aqui, achou o marido ou a esposa. E, gente, seria maravilhoso a gente chegar na casa espírita e encontrar alguém, né? Olha, cheguei lá e encontrei. Mas não com esse objetivo, né? Eu vou lá, a gente chega na doutrina espírita para aprender espiritismo, para vivenciar o espiritismo. E é isso que Joana está dizendo aqui, gente, né? Para o acessível triunfo pessoal. Eu quero entrar na doutrina porque eu quero uma coisa para mim. E é triste isso. E aí a gente trouxe um caso aqui do livro Pontos e Contos de Chico Xavier, pelo irmão X, do Sérgio Mafra, que também meio que queria uma coisa para ele mesmo. Sérgio Mafra era um grande trabalhador espírita. Tudo, né, naquela casa que ele participava, tudo que pediam, ele fazia. Faz isso, Sérgio. Ele estava lá sempre à disposição, sempre, né, buscando auxiliar, trabalhar. Imagina, trabalhador dos sonhos, né? Para quem precisa de trabalhador, estava sempre lá disponível. Mas Sérgio Mafra não era perfeito, tinha uma grande dificuldade, um grande problema. Ele desejava desencarnar. Ele queria desencarnar. Ele queria desencarnar porque ele queria trabalhar no plano espiritual. Ele queria ser o trabalhador do plano espiritual. Aí ele tinha esse mentor, Ricardo. E o Ricardo, às vezes, né, através de psicografia, conversava com ele, dizia, Sérgio, meu amigo, continua o seu trabalho está tão bonito, aí fica aí mesmo, né? Olha só como você está trabalhando, está cada vez mais se desenvolvendo. E ele ficava lá choramingando, né, para o Ricardo, dizendo, mas eu quero, imagina como deve ser bom trabalhar. Gente, quem não quer, né? Já pensou ir lá para os planos elevados, né? Tá lá compartilhando daqueles irmãos elevados. Aí, Ricardo diz, não, fica aí mesmo, vocês às vezes têm, né, vocês trabalham, mas vocês têm momentos de lazer, momentos de descanso, fica aí mesmo. E aí um dia Sérgio Mafra pega um resfriado, e de tanta vontade que ele tinha de desencarnar, o organismo dele, num simples resfriado, não consegue reagir e ele desencarna. Desencarna. E desencarna, chega no plano espiritual, quem que ele encontra? Ele não foi para um umbral, gente. Ele encontra Ricardo. Ricardo chega e fala, tá vendo? Pedi para você ficar, né? Mas tanto tempo você pediu para desencarnar, esse resfriado você não conseguiu reagir. Mas Sérgio estava lá felicíssimo, estava lá com o Ricardo, né? Então tá bom. Aí Ricardo dá ali um passe nele, uma energia nele, para ele não ficar sonolento. Ah, vamos trabalhar, não era isso que você queria? Vamos lá, vamos trabalhar. Quer trabalhar? Vamos trabalhar. Aí chega lá e começa a trabalhar. E Ricardo todo feliz, conseguiu o objetivo, né? Como assim? Aí ele começa, sai com o Ricardo para trabalhar e vai. Ele trabalhava em hospitais, creches, deixa anotado aqui, orfanatos, necrotérios, oficinas, templos e instituições de caridade, em serviço ativo de socorro a doentes e a menos favorecidos de toda sorte, encarnados e desencarnados.
E ele trabalhava incessantemente, constantemente, e Sérgio Mafra ali trabalhando com ele, né? Aí ele começa a falar assim, nossa, mas ele não tem momento de descanso, né? Cadê aquele momento que eu achava que a gente ia estar lá, né? Descansando. E aí ele tá ali, né? E trabalhando. Aí ao final de 2 semanas, não passou mais que isso não, 2 semanas, Sérgio Mafra já está chorando. Mas, Ricardo, eu não estou aguentando mais esse trabalho. Como assim você não para um minuto? Você não tem momento de lazer. E aí Ricardo olha para ele seriamente, porque ela diz que Ricardo estava sempre, né, falando com ele, sorridente. E aí, meu irmão? Aí ele diz para ele assim, ó, a escolha foi sua. Agora você vai continuar trabalhando para que não aconteça algo pior a você. Né? Então, quais são as nossas escolhas? O que nós estamos escolhendo? Vamos ficar aqui. Deve ser bom estar no plano espiritual, mas vamos ficar aqui mesmo, né? Não, espiritualidade, a gente vai trabalhar aqui mesmo. É isso, né? Às vezes a gente pede alguma coisa que a gente não vai dar conta. Persiste no que está, né? Fica ali, né? Vamos estar fazendo o nosso trabalho, o melhor do nosso trabalho. E Joana ainda diz nessa questão das pessoas buscarem, né, soluções para elas mesmas, ainda buscam soluções para os necessários problemas da afetividade torturada ou a chave miraculosa para decifrar sonhos que conduzam aos depósitos da fortuna enterrados em velhos pardieiros e fazendas antigas. O que ela está dizendo aqui? É isso mesmo. Pessoas chegam na casa espírita querendo contato com a espiritualidade, com um ser que desencarnou. Porque, gente, isso é realidade, tá? Chega mesmo. Eu quero uma carta, eu quero uma comunicação do meu parente que desencarnou e não disse aonde está o testamento. Tem, gente, tem. Não é inacreditável? Tem. Aí tem pessoas que falam, eu quero saber, eu quero um contato com esse parente para me dizer, porque eu sei que ele tinha lá um dinheiro, um tesouro, um colar, que era, né, da família, que foi passar, e ninguém mais achou. Pede para esse espírito me passar essa comunicação. Vocês já pensaram, gente? É isso. O pessoal chega assim, e além dele fala que a afetividade torturada, né? A pessoa chega porque quer um contato com o ser que desencarnou, né? E a gente vai ter esse contato, mas a pessoa quer assim, eu vou entrar porque eu quero esse contato agora. Então, muitas pessoas procuram as casas espíritas para esses interesses, né? Triste, né, gente? Triste. E a gente espera que alguém fique, né? E faça isso, mas Joana de Ângeles claramente falando que isso acontece. E aí ela diz, fazer o milagre da claridade interior para caminhar com segurança após os 1000 anos, insistindo e perseverando na ação correta, são poucos aqueles que o conseguem. Poucos, né? Estes, porém, guindados, né, elevados ao trabalho, alcançarão as praias formosas da luz plena e os portos firmes da harmonia sem jaça, né? De uma harmonia sem defeito, sem falha. Então, Joana nos dizendo, né? Fazer esse milagre da claridade interior, né? Insistir e perseverar, fazendo esse trabalho para nós nos iluminarmos, é um trabalho difícil, gente, né? Mas ela diz aqui, ó, para caminhar com segurança após os 1000 enganos. Ela não está dizendo que vai ser fácil. Ela não está dizendo, faça isso mesmo que vai ser tudo iluminado já. Não, após 1000 enganos, continua, persiste, né? Olha lá 700 ou 2.700 vezes. Vamos fazendo esse trabalho, né? E nada melhor do que falar novamente, voltar a Paulo de Tarso para falar o caminho dele, né? Paulo de Tarso estava caminhando no deserto, né? Para perseguir, para destruir o cristianismo que ele achava que estava totalmente contra a lei, né? Quem é esse Jesus que já morreu e continua ainda tendo seguidores? A gente vai matar todo mundo que seja, né? Ele começa com Estevão, né? Que é ali o mentor dele, já desencarnado, mas ele começa ali, vamos perseguir, né? Eu sou da lei, eu quero cumprir a lei de Moisés, né? E outro dia alguém comentava comigo, falava, não, mas ele era um criminoso, né? Porque ele perseguia, ele matava, mas ele fazia dentro da lei. Ele achava que estava dentro da lei, então ele tinha o respaldo da lei ali para perseguir e para matar mesmo, né? Então, ele está indo para prender e matar alguém, e Jesus, né, como todos nós sabemos, aparece para ele. Né, Jesus já tinha sido crucificado, e Jesus aparece para Paulo e diz, né, aquela frase que sempre repetimos, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele ainda como Saulo, cai de joelho quando ele vê aquele clarão,
né? E quando ele vê que é Jesus, ele cai de joelhos e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Aquele homem que estava perseguindo naquele momento, não precisou de mais tempo. Naquele momento ele viu que estava errado. Naquele momento ele viu que Jesus era o Salvador. Foi naquele momento. Mas basta isso? Não, já pensou assim, agora mudei, agora vou lá, volto para todo mundo e falo, foi isso mesmo, né? É Jesus mesmo Salvador, eu estava equivocado, agora vamos lá rearrumar a lei e falar que ele está dando seguimento à lei de Moisés. Não, não foi assim, né? Então, para Paulo fazer o caminho dele, ele teve, naquele momento, ele começa. Mas o caminho dele é de luta, é de trabalho, é um caminho que ele fala, né? Ele perde, ele que falava que era um grande orador, ele perde o dom da fala, ele não consegue falar. Passa anos para Paulo, né, começar o trabalho dele de maior divulgador do cristianismo de todos os tempos, né? Essa pessoa que perseguia, foi perseguido, foi apedrejado, perdeu a família, os amigos, o trabalho, tudo que ele tinha. Ele teve que começar do zero. Ele, que era um doutor da lei, virou um tecelão. Profissão que o pai tinha ensinado para ele, apesar deles terem dinheiro. O pai disse: não, você não é mais meu filho. Onde já se viu você agora com essa gente, envolvido com essa gente? Ele perde tudo, né? Então é muito bonito ver esse caminho de insistência e perseverança, né? Tem cidades que ele sai quase morto, carregado, não pode voltar, sai fugido, é preso, né? Apanha, acontece de tudo com o Paulo. E ele continua ali, não é esse mesmo caminho. Né? Não, essas pessoas não sabem o que estão fazendo, eu vou continuar seguindo. Então é isso que Joana está dizendo, né? Depois de 1000 enganos, que a gente continua insistindo e perseverando, porque um dia a gente vai chegar a essa harmonia, né? Sem defeitos, sem falhas, né? Que foi o que Paulo nos mostrou. E aí Joana diz: insiste, reflete, corrige-te e prossegue nos teus empreendimentos com alegria, conscientes de que o mestre, para carregar um madeiro infamante que ele iria transformar em sinal de triunfo, foi ajudado por um sirineu estrangeiro. E aqui eu peço licença para a gente dar uma paradinha nesse parágrafo, não vamos continuar ele agora, para falar sobre esse sirineu estrangeiro. O que a Joana está falando aqui agora, né? Jesus, né, fez esse trabalho e ele, né, na hora da cruz, foi ajudado por alguém. Quem é esse sirineu que auxiliou Jesus? Então, nós vamos ver, né, no Evangelho de Lucas, na parte 20, capítulo 23, versículo 26, onde ele fala: e quando o iam levando, né, Jesus no momento da crucificação, tomaram um certo Simão sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Então, falando um pouco desse momento, dessa passagem, né? Alguém, no momento da crucificação de Jesus, parou ali para auxiliar Jesus. Essa pessoa, né? Esse sirineu, como é o termo, ele vem aqui dessas ruínas ali de Cirene. Essa é uma foto nova do Google. Hoje, de carro, nas estradas de hoje, e de Cirene, né? Para Jerusalém, demora hoje 21 horas e 37 minutos. Olha que interessante. Então, por isso, ele era considerado esse estrangeiro. Cirene foi uma antiga colônia grega no norte da África, na atual Líbia. Então, ali é esse o trajeto. Quando nós preparamos esse estudo, quando nós tiramos essa foto, nós não pensávamos, não tinha ainda, né, o conflito em Israel. E aí, novamente, quando eu estava relendo e reestudando esse estudo, me deu uma grande emoção de ver essa foto, né? Que hoje é tão relevante para todos nós. O mundo está de olho hoje, né? Para Israel ali, para a Palestina, nesse conflito que está acontecendo, né? E é com grande emoção que a gente fala, né? Que a gente possa fazer, então, oração para essa área do mundo, né? Que atinge a todos nós, que nos toca profundamente. A área que Jesus estava, né, que viveu, sendo transformada nesse lugar de conflito. E a gente pede, né, que quem puder, né, não veja tantas imagens, né, a gente sabe que as imagens estão aí, nós não vamos ficar ali hoje ao mundo, mas que a gente possa fazer oração, porque o que está acontecendo, as imagens, né, hoje a gente tem essa tecnologia que mostra para a gente ao vivo o que está acontecendo, e são imagens que a gente sofre muito, é muito sofrimento que está acontecendo, mas sem tomar partido de um lado ou de outro, que a gente possa fazer essas orações, isso já é um trabalho, né?
para que a espiritualidade amiga possa pegar, porque essas orações se transformam no material de luz que a espiritualidade pode levar e consolar aquele povo. Então, são pessoas sofrendo dos dois lados, né? Não tem lado certo, lado errado numa guerra. Nós pensamos nesses espíritos que, como nós, são espíritos imortais, desencarnando, passando por esse momento, que possamos fazer, né, essa oração. Nesse momento, sempre que lembrarmos, sempre que vemos uma notícia, uma imagem, faça essa oração. Lembre-se disso, para todos os lados, sem tomar partido. Quem está certo, quem está errado, não importa. Senhor Jesus, põe seus espíritos naquela área para que esse conflito cesse, né? Para que possamos ter paz. Porque ao mesmo tempo que a oração gera esse sentimento de amor, nós sabemos também que o ódio gera esse sentimento negativo, que diz que se tem uma energia escura mesmo, né? Diz que é uma energia, assim, parece uma coisa negra mesmo que vai chegando. Então, a luz precisa vencer essa parte, né? E sabemos que a Terra está muito contaminada, por isso, tanta depressão, tanta ansiedade, tanto sofrimento em lugares que não estão passando por esses conflitos, porque atinge a humanidade inteira, né? Então, falando disso, voltamos, então, a esse Cirineu. Então, quando Jesus está passando com a cruz e depois de tanto sofrimento já não aguenta mais carregar, um dos soldados, né, pega esse homem e diz, vem aqui e carregue, né? E é interessante que a gente vai ver se esse fato está documentado na Bíblia e tem ali que ele é um Simão, que o nome dele é Simão, claro que ele teve contato com os apóstolos, né? Ele ficou depois trabalhando. E aí no livro, Quando Voltar à Primavera, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, ela tem esse capítulo inteiro falando sobre Simão Cirineu. É lindíssimo. Então, por favor, quem puder, procure a história toda, é linda. Mas a gente vai colocar um pedacinho, porque ela fala, naquele momento, exatamente o que aconteceu quando Simão Cirineu estava ajudando Jesus. E ela diz, o convocado não reage, né? Então, o soldado vai lá, pega ele, vai ali ajudar essa pessoa. Ele não reage. Ele parece até que se alegra interiormente. Submisso, curva-se, oferece o ombro e auxilia o estranho. Então, ele vai ali para ajudar Jesus. A cruz se ergue mais leve. Jesus dirige-lhe um olhar de profundo amor. Vocês já pensaram o olhar de Jesus nesse momento? Alguém chega ali e ajuda Jesus a carregar a cruz naquele momento, né, que ele está passando. E Jesus olha, dá emoção só de pensar. Né? Jesus olha para esse Cirineu. E aí, Amélia Rodrigues diz, claro que ele ouvia falar de Jesus, né? Claro que o Cirineu sabia quem era Jesus, ele conhecia-o, ele admirava-o, à distância. Agora, porém, o amava. Jamais o esqueceria. Aquele olhar, esse olhar transformador de Jesus que a gente pode imaginar, né, em nossas vidas, aquele olhar transformou a vida desse Cirineu, do Simão Cirineu, que continuou ali com os discípulos, né? De alguma forma, para ele estar, né? Ter o nome dele, porque poderia ser falado, né? Alguém auxiliou Jesus. Não, Simão Cirineu ajudou Jesus. E voltando então no texto de Joana de Ângeles, agora o parágrafo inteiro. Insiste, reflete, corrige-te e prossegue nos teus empreendimentos com alegria, consciente de que o mestre, para carregar o madeiro infamante, que ele iria transformar em sinal de triunfo, foi ajudado por um cirineu estrangeiro. E que, mesmo hoje, para conduzir o homem sofredor e rebelde, que lhe pesa como um fardo de angústia, aceita também o teu esforço de Cirineu da nova humanidade pelo caminho redentor por ele percorrido. Então, o que a Joana está nos dizendo, né? Seja esse Cirineu, seja esse ser, né? Seja essa pessoa que para ajudar alguém, para carregar a cruz de alguém em algum momento da vida de alguém. Porque nós também temos esses Cirineus nas nossas vidas. Quantas vezes alguém nos auxilia? Em quantos momentos alguém segura a nossa cruz? Quantas vezes isso acontece? Será que nós estamos observando? Será que nós estamos olhando nos olhos dessas pessoas que convivem conosco e nos auxiliam?
E nesse meio tempo, nós estamos fazendo a nossa parte de insistir e perseverar, mesmo que esteja difícil. Jesus estava num momento dificílimo, né? Era aquele momento da cruz, né? Como ela diz aqui, aquele momento que seria transformado em momento de triunfo. Mas ali vivendo aquilo não era. E ainda assim Jesus aceita. Jesus podia falar, não, peraí que eu vou carregar o mês para mostrar que posso fazer sozinho. Não, né? Ele deixou alguém auxiliar. Ele amou aquele ser, porque era esse o olhar de Jesus, e é até hoje para todos nós. Esse amor te continua. E Joana de Ângeles fala, né? Insiste, reflete em tudo isso, corrige-te e prossegue, né? Vão ter momentos que a gente vai ter que parar para refletir. Não é assim, eu vou fazer por esse caminho, é isso mesmo, não paro em nenhum momento. Para, reflete, né? Respira e pede esse auxílio da espiritualidade amiga. O que você quer, né, de mim nesse momento? O que vocês esperam? Me auxilie aqui, me mande um desses sirineus, né? Ou me faça um instrumento para auxiliar alguém, né? E nesse momento a gente pensa, quando Paulo vai falar, né, para todos nós, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo vive em mim. Então, um dia nós vamos ser capazes de falar isso no trabalho, no desenvolvimento que estamos fazendo. Mas agora nós estamos nessa caminhada, essa caminhada de luta, essa caminhada de anseios, que às vezes a gente fica mais desanimado. Vamos auxiliar uns aos outros, né? Mas não vamos desistir do nosso trabalho. Boa tarde a todos, aproveitem esse lindo dia, fiquem com Deus. Pode ficar um pouquinho mais, vamos ver se temos perguntas ou comentários. Só comentários, perguntas. Não? Então, muito obrigado, viu? Gente, que delícia de estudo, né? Tão impactante para as nossas vidas, nos faz pensar bastante a respeito de tudo aquilo que está envolvendo o nosso percurso nessa vida e todas as ações no bem, né? Que a gente precisa dar continuidade, precisa fazer reforço em nós. Então, muito obrigado mais uma vez. Quero deixar alguns recadinhos. Primeiro que nós, depois aqui deste banquete, temos um outro banquete, ali a comida mineira, o cardápio está sensacional. Então, todos estão convidados, né, a participar deste nosso almoço. E também, de primeira mão, nós temos aqui o convite para o nosso jantar de Natal. Vai acontecer em dezembro, dia 9 de dezembro, um sábado, à noite, às 6 da tarde. Então, 9 de dezembro, 6 da tarde, aqui no Centro Espírita. Todos estão convidados, a gente vai ter karaokê, a gente vai ter música ao vivo, então, como sempre, vai ser uma noite daquelas inesquecíveis. E o coral também, né, Beth? E vamos ter o coral aqui do Centro Espírita, que vai fazer as apresentações também nessa noite. Então, não percam, os convites já podem ser reservados pela internet ou ali na biblioteca, né? Então, todos estão convidados para o nosso jantar de Natal. Então, agora vamos nos preparar para o segundo momento, que é dos passes. Vamos fazer a prece final, a luz vai ser reduzida e todos fiquem assentados, vão ser convidados para a sala de passe ali e agradecemos a presença de todos, né? Todos que vieram aqui nesta manhã estão conosco. E a gente vai mais uma vez pedir nosso colega Gustavo para fazer a prece final. Ok? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esse banquete que tivemos. Obrigado, Senhor, porque nos trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque nos deu força para que possamos, Senhor, insistir e perseverar em mais uma semana. Que possamos, Senhor, levar essa mensagem aos nossos lares. Que possamos, Senhor, começar com aqueles que estão à nossa volta, em nossa casa. Que possamos, Senhor, insistir em perseverar
com aqueles que estão no nosso caminho, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Obrigado, Senhor, porque nos dá essa chance de fazermos aqui, na Terra, esse trabalho de redenção. Abençoe, Senhor, a todo aquele que hoje não pôde estar aqui conosco, mas que eles possam, Senhor, aonde estiverem, estar recebendo, Senhor, os benefícios deste estudo, desses passes. Abençoe, Senhor, essa terra que passa por momentos, Senhor, de tribulação. Que todos possam, Senhor, receber o amparo, o conforto que vem do mais alto. Que essa luz possa chegar em seus lares. Aquele, Senhor, que nesse momento não tem os seus lares, que está destruído, mas que eles possam, Senhor, ainda ter fé que tudo vai melhorar. Abençoe, Senhor, essa casa, que possa manter, Senhor, essas portas abertas, para que possamos vir aqui toda semana buscar este auxílio. Esteja, Senhor, conosco, hoje e sempre. Que assim seja.